No nosso vídeo de hoje, vamos continuar visitando os contos de fadas em suas versões originais, conhecendo mais 4 contos dos Irmãos Grimm. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do projeto Lendo os Contos de Fadas em suas versões originais, que eu estou fazendo no decorrer desse ano com a minha esposa, baseado nesse livro aqui da editora Wish. Estamos dividindo os contos por autores e esse é o terceiro e último vídeo sobre os Irmãos Grimm. Eu vou trazer os 4 últimos contos que nós lemos. O primeiro deles é Irmãozinho e Irmãzinha, e quando os Grimms lançaram essa coleção, essa já era uma história bem conhecida em toda a Europa, e a sua primeira aparição já tinha sido registrada no livro Pentamerão, do Giambattista Basile, um italiano que já havia feito lá no século XVII o mesmo que os Grimm fizeram, ou seja, coletar contos populares. E a história desse conto é a seguinte: 2 irmãos, cansados dos maus tratos da sua madrasta, resolvem fugir de casa e acabam em uma floresta. O menino está com muita sede, então ele bebe de um riacho que foi enfeitiçado pela madrasta, que também era uma bruxa, se transformou em um cervo. Os dois encontram uma casinha abandonada na floresta e ficam morando lá por um tempo, até serem descobertos por um grupo de caçadores, liderados por um rei que se apaixona pela menina e faz dela sua rainha. O tempo passa, a rainha tem um bebê e a madrasta bruxa descobre que eles estão vivos e bem. Ela, então, e sua filha matam a rainha, e a filha, que é disforme, é caolha, é transformada para se parecer com a rainha, toma o lugar dela, mas o fantasma da verdadeira rainha aparece e a trama é descoberta. Eu nunca tinha ouvido falar desse conto, achei bem estranho, principalmente por essas duas partes, né? Aparentemente não tem ligação nenhuma uma com a outra. Inclusive com o irmão praticamente não aparecendo, não participando da segunda parte. E exceto por um anime que utilizou elementos da história, eu não encontrei menção a adaptações significativas desse conto. Mas em Berlim, né, na Alemanha, existe inclusive um monumento referente a ele. Já o próximo conto, Rapunzel, é bem conhecido. Uma mulher grávida tem o desejo incontrolável de comer uma salada feita com as verduras da sua vizinha bruxa. Mas o seu marido, ao tentar roubar algumas dessas verduras, é surpreendido pela feiticeira, que exige que o bebê lhe seja entregue ao nascer, e recebe o nome de Rapunzel. Ao crescer, a Rapunzel fica muito bonita e é trancada em uma torre muito alta, né, sem portas nem janelas, e o único modo de acesso são os seus longos cabelos, que servem de corda para que a bruxa suba. Mas um príncipe que está passando por ali descobre o segredo e passa a se encontrar secretamente com a jovem. Quando a bruxa descobre, ela corta o cabelo da Rapunzel, expulsa-a para o deserto e derruba o príncipe da torre, que cai em cima de um espinheiro, fica cego e passa anos vagando pelo mundo até reencontrar a sua amada. A versão dos irmãos Grimm para essa história apareceu em 1812, mas ela já era conhecida desde o século XVII, também por conta do Giambattista Basile. E histórias de donzelas presas em torres sempre foram bem populares, e os estudiosos acreditam que esse interesse tem a ver com o significado da proteção da virgindade da donzela, preocupação ou ciúme dos pais em relação ao casamento das filhas. Mas 2 fontes são particularmente consideradas pelos estudiosos como inspiração principal para essa história da Rapunzel. O mito grego de Danae, que foi presa numa torre pelo pai para impedir que engravidasse de Zeus, que se transformou em chuva de ouro para ter acesso a ela. E a outra é uma história real de uma jovem do século III que foi criada presa numa torre
e entregue às autoridades romanas quando o pai descobriu que ela era cristã. Acabou sendo martirizada e mais tarde canonizada como Santa Bárbara. Eu conheci essa história de Rapunzel na infância, através da coleção Historinhas de Walt Disney, mas que não tinha nada a ver com o desenho de 2010 da própria Disney, o Enrolados. Aliás, nessa coleção de disquinhos tinha vários contos que nunca foram produzidos pela Disney, pelo menos não até aquela época, né? Por exemplo, A Roupa do Imperador, João e Maria, Simba e vários outros. E além do desenho Enrolados, que é a versão mais famosa, outras duas versões dignas de nota são do Teatro dos Contos de Fadas, em que o príncipe foi interpretado pelo Jeff Bridges, e um desenho de 2002, protagonizado pela Barbie, com a voz da Angélica Houston. E além dessas adaptações, a personagem Rapunzel também aparece na série Once Upon a Time, né, ou Era Uma Vez, e nos desenhos do Shrek. Mas o conceito de fazer com os cabelos, né, funcionem como uma corda, e a famosa frase Rapunzel, jogue-me suas tranças, se tornaram mundialmente famosas e foram amplamente utilizados aí em várias obras, em todo tipo de mídia, né, virando até música, por exemplo, da Daniela Mercury. As Doze Princesas Bailarinas é um outro conto que eu não conhecia. Um rei fica intrigado com suas 12 filhas, que dormem até tarde, trancadas por fora. Porém, todas as manhãs, os seus sapatos de dança parecem sujos e gastos, como se elas tivessem dançado a noite inteira. O rei promete, então, a sucessão do seu reino e a mão de uma das princesas a quem descobrir o segredo em 3 noites. Se não descobrir, morre. Muitos tentam, mas ninguém consegue permanecer acordado para descobrir o segredo das princesas. Um velho soldado resolve arriscar e é avisado por uma velha que não tome o vinho que for oferecido pelas princesas e ainda lhe dá de presente um manto de invisibilidade. Ele passa a noite toda vigiando e vê que as princesas saem por um alçapão debaixo da cama de uma delas. Protegido pelo manto, né, invisível, ele as segue e descobre que elas vão parar num palácio encantado, onde dançam a noite inteira e recolhe alguns objetos desse palácio como prova. As princesas assumem a culpa do que fazem e a mais velha, então, é escolhida pelo soldado como noiva. E curioso nesse conto é como as princesas tinham um caráter malicioso. Elas mentem descaradamente para o pai e ainda dopam os pretendentes, mesmo sabendo que eles vão morrer. A única adaptação que eu achei para esse desenho foi, mais uma vez, um desenho estrelado pela Barbie, em que ela é uma das irmãs, mas que tem uma história bem diferente do conto, né, com as princesas fugindo de uma governanta má que não as deixa dançar. É um conto meio sem pé nem cabeça, tem até um desenvolvimento interessante, mas o final eu achei bem xoxo. O último conto também é bem famoso, mas eu não conhecia a versão original. É O Flautista de Hamelin. É um conto folclórico, reescrito pela primeira vez pelos irmãos Grimm, e que narra um fato em comum, um desastre em comum acontecido nessa cidade de Hamelin, na Alemanha, em 1284. Nesse ano, a cidade estava sofrendo com uma infestação de ratos, e um dia chega à cidade um homem que diz ser um grande caçador de ratos e diz que tem a solução para o problema. Os moradores da cidade prometem, então, um bom pagamento em troca do extermínio dos ratos, né? Uma moeda pela cabeça de cada um. O homem aceitou o acordo, tocou a sua flauta, atraiu os ratos para fora da cidade e afogou-os no rio. Apesar do sucesso, o povo da cidade não honrou o compromisso assumido, se recusou a pagar o caçador de ratos. O homem deixou a cidade, mas retornou algumas semanas depois, e enquanto os habitantes estavam na igreja, ele tocou novamente a sua flauta, dessa vez atraindo as crianças da cidade. 130 meninos e meninas seguiram-no para fora da cidade, enfeitiçados, e foram trancados em uma caverna e nunca mais foram vistos.
E apesar de ter sido baseado num fato real, documentado, logicamente a história não aconteceu, né, ipsilíteris, né, dessa forma. Provavelmente foi uma epidemia de alguma doença infantil e muitos estudiosos hoje em dia veem no flautista uma representação da morte. Essa história foi uma das mais utilizadas em todo tipo de mídia, ou numa adaptação direta, ou com essa ideia principal utilizada de outra forma. Então a gente tem aí desenhos animados, mangás, menções em filmes e até em músicas de artistas tão diferentes quanto Megadeth ou ABBA. Na caixa de descrições eu deixo o link para essas músicas e também para um curta-metragem da Disney de 1933 e também do episódio do Teatro dos Contos de Fadas, né, que era apresentado pela TV Cultura. Então esses foram os contos dos irmãos Grimm apresentados nessa coletânea. Existem vários outros que ficaram de fora, até mais famosos do que alguns apresentados aqui. Eu não sei qual foi o critério que a editora utilizou para fazer essa seleção, mas foi um apanhado que deu uma ideia bem geral da obra dos irmãos. E qual foi realmente o legado deixado por esses irmãos? O período napoleônico, no início do século XIX, foi bem conturbado na Europa e nos territórios dominados pelo Napoleão, especialmente na Alemanha, surgiram vários movimentos nacionalistas com o intuito de divulgar, de manter vivas as tradições culturais do povo. E essa foi a principal motivação para o trabalho dos irmãos Grimm. Eles foram inspirados por alguns filósofos românticos, né, que acreditavam que as formas mais puras de cultura, aquelas que realmente têm uma importância para a comunidade, só podem ser encontradas nas histórias que são passadas de geração a geração. Então, ao procurar, ao escavar essas tradições orais da Alemanha, os irmãos queriam preservá-las do desaparecimento. Os Grimm não tinham a intenção de publicar um livro de contos populares. Eles queriam resgatar essa tradição oral, mas no processo acabaram selecionando uma coleção de contos assim, bem abrangente, né, culturalmente. Então, como estudiosos da língua, colecionadores, pesquisadores e editores, eles ajudaram a estabelecer métodos de coleta e documentação de documentos, de lendas e contos que foram bem utilizados, que são utilizados até hoje nesse tipo de estudo, né? Então eles escreveram várias outras obras, incluindo algumas muito importantes, como um dicionário que não chegou a ser terminado, um compêndio de mitologia alemã e uma gramática. E hoje os irmãos Grimm são reconhecidos em todo o mundo como importantíssimos divulgadores da cultura tradicional alemã. Tem monumentos, nomes de locais, festivais dedicados à sua obra. Inclusive tem na Alemanha uma rota turística chamada Rota dos Contos dos Irmãos Grimm, que começa em Hanau, né, a cidade natal deles, passa por várias cidades onde eles contaram histórias ou onde elas aconteceram. Existe um filme bem conhecido de 2005 chamado Irmãos Grimm, estrelado pelo Matt Damon e o Heath Ledger, que partiu de uma ideia até bem original, né? Em suas andanças, eles cruzaram com situações, com criaturas que seriam depois utilizadas como base para as suas histórias. Mas é um filme de aventura, de magia, que não tem nada a ver com a vida real dos irmãos. Para quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre eles, eu vou deixar na caixa de descrição o link para um vídeo do canal Comentações, que é específico sobre a vida dos irmãos e que é bem completo. Deem uma olhada lá. E eu fico por aqui, agradecendo a todos que estão acompanhando esse projeto. Se vocês gostaram, por favor, deixe seus comentários sobre o que acham desses contos, né? Quais vocês conhecem, quais não conhecem, as adaptações que já assistiram. E o projeto continua, vamos dar continuidade aqui com outros autores. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.